E olha que lá na Venezuela nós temos a urna que imprime, que dá para auditar. E é uma questão engraçada, e eu não quero entrar no mérito de violabilidade ou inviolabilidade de urna aqui no Brasil. Não quero porque eu não posso, eu não tenho capacidade técnica para isso. Mas qual é o discurso dos Estados Unidos para a Venezuela? Pelo amor de Deus, façam uma auditoria, contem tudo publicamente. A oposição pede o quê? Vamos fazer recontagem. Nos Estados Unidos, todo candidato que pede recontagem. Os países que endureceram aqui da Sul-América contra a Venezuela, Geisiane, estão pedindo o quê? Recontagem. Agora, o presidente Lula ele não pode pedir recontagem. Pois é, olha, e mais um dado interessante sobre essa questão numérica é que se a gente pegar outros países do Foro de São Paulo, e isso inclui o nosso país, o Brasil, a gente tem Peru contra a oposição com 50% dos votos, Brasil contra a oposição com 50% dos votos, Colômbia contra a oposição com 50% dos votos e agora Venezuela com mais 50% dos votos. São os números mágicos do Foro de São Paulo. Curiosamente, eles sempre conseguem ali 50% ou 51% para dizer que conquistou metade da população e justificar a indignação, porque como a indignação de fato é muito grande, você vê um grande alvoroço dentro do país, para justificar e construir a narrativa de que, olha, de fato houve ali um alvoroço e de repente foi até um pouco maior, mas é porque é 50% da população que votou na gente e os outros 50% discorda da gente. São os números mágicos do Foro de São Paulo. E no final de contas, o TSE não ter mandado auditores foi uma bênção para eles. Porque eles iam pedir o quê agora? Recontagem? Mas a gente Fala para mim que situação ia ter um auditor, um observador do TSE lá. Ele não tem autoridade. Ele não teria autoridade. Por quê? Porque ele verificaria na Venezuela... Não, mas não só autoridade. Eu estou falando qual é a situação moral dele. Eu tô falando, autoridade moral. O que eu estou dizendo não teria autoridade moral para solicitar qualquer... Por quê? Porque aquilo que se viu aqui no Brasil... em termos de muita flexibilidade, um certo endurecimento com relação ao presidente que estava buscando a reeleição. Era simples, bastava você ver uma denúncia de fake news ou de ações que vão contra a legislação eleitoral, se feita pelo presidente ou pelo grupo do presidente, demorava quase uma semana para ter a retirada do ar das ofensas que eram feitas pelo grupo opositor. Se você acusasse o presidente ou o grupo presidencial no processo eleitoral de que ele poderia estar fazendo alguma coisa errada, em 2, 3 horas, 24 horas, no máximo, saía do ar. Isso é um processo. Isso na Venezuela. Aqui. Lá é a mesma coisa. Lá eles nem deixam ter. Eu fico confundido. Mas sabe por quê? Sabe por que a confusão? Porque o processo está articulado regionalmente, como a Geisiane falou. Você pega, são os mesmos índices aproximados, o mesmo processo de controle. Controla-se primeiro o legislativo e depois tenta-se controlar o órgão eleitoral. Vamos passar um vídeo aqui, porque lá na Venezuela você pode entrar com o celular na urna, né? Alemão, você tem o vídeo aí para rodar para a gente? Como é que um cidadão se filmou votando? Vamos ver como é que é esta cena aí. Tem som? Não. Não tem som, então você vê, ele chega aí, ó, a urna, a cédulona, ele escolheu o opositor, aí ele imprimiu Edmundo Gonzalez, ele vai... começou de novo. Tá, aí ele deposita, né? Ele faz isso, então assim, dá para auditar. Né? Dá para auditar. Agora, o Maduro é meio burro, não é, Geisiane? A Veja chamou esse processo de processo bolsonarista. Ela fez uma manchete é processo bolsonarista? É sério, hoje de manhã? A manchete de hoje de manhã da Veja de São Paulo é que o Maduro adotou um processo bolsonarista. É o processo bolsonarista? Agora a narrativa é essa. Então eles estão dando a dica pro Maduro, porque eu acho o Maduro meio burro. Também não estou dizendo que tem fraude aqui ou não, mas não bastava o Maduro acabar com a impressão do voto? Acaba com a impressão do voto.
Pavinato, o negócio é tão mau caratismo que eles lá já não precisam mascarar a fraude. Por quê? Porque não existe mais espaço para mascaramento. Está à luz do dia. Mas sabe também por que eles não precisam mascarar? Porque eles são extremamente violentos. É importante a gente passar para a audiência que teve uma morte, um rapaz morreu, né? A gente não tem a informação do nome dele e tal. Mas ele morreu e os grupos chavistas estavam tocando terror, literalmente armados contra as pessoas que queriam verificar, né, auditar ali as urnas. Ou seja, eu não preciso me preocupar com a mentira, uma vez que se você disser para mim que eu estou mentindo, eu te mato. É basicamente isso que acontece. De 2015 a 2017 foi o período que eu relatei. Eram dezenas de mortes por mês. Tanto que... As pessoas eram assassinadas na rua. Isso. Os opositores eram assassinados, passavam de moto, os milicianos, os indivíduos da milícia bolivariana, eles passavam e metralhavam. Por qual razão? Porque aqueles indivíduos que estavam lá estavam tocando horror, estavam fazendo terrorismo contra o governo e contra o povo venezuelano. Tanto que recentemente, Marcelo, o Nicolás Maduro, ele perdeu um recurso que ele tentou fazer no Tribunal Penal Internacional, porque ele está sendo alvo de crimes contra a humanidade, né? Isso já em março. Então o processo dentro do TPI continua contra o Nicolás Maduro. Agora, ele não conseguiu. Só você falou do TPI, vale lembrar que semana passada o Lula foi atacar o Netanyahu, Israel, falou que o Tribunal Penal Internacional condenou Israel, etc. e tal, mas quando o Maduro veio para cá, o Lula falou que o Tribunal Penal Internacional teria que pedir desculpas para o Maduro. Vale lembrar isso aí. Olha, e agora, Pavinato, qual é a estratégia que nós observamos aqui no Brasil com relação ao que acontece na Venezuela? Juntamente com determinados órgãos de imprensa, tentam descolar o Lula, né, e todos os seus apoiadores do Maduro. Essa é a estratégia que agora eles colocam. Estão colocando um Bolsonaro com o Maduro. O Bolsonaro que tornou o Maduro persona non grata, proibiu o Maduro de entrar, de pisar no país. Deixa eu só concluir aquilo que eu estava falando. Não concluiu ainda? Não, aquele negócio de que eles eram vergonha na cara não tem mais. Sabe por que eles não têm mais vergonha na cara? Eu estou falando assim, como o negócio está escancarado à luz do dia, a imprensa brasileira não tem mais como tentar dizer que lá é um regime democrático ou que aquele socialismo está produzindo equilíbrio social. Qual é a estratégia que eles estão adotando agora? Vincular o madurismo ou bolivarianismo, estão até desvinculando bolivarianismo de madurismo. Olha que coisa assustadora. Eles estão querendo dizer que o madurismo é uma expressão do que eles chamam aqui de extrema-direita bolsonarista. Essa é a saída que a imprensa está fazendo aqui no Brasil. Esse é o ápice do mau-caratismo da nossa imprensa. Por quê? Porque não tem mais como esconder. Ontem o Bolsonaro publicou no X uma postagem bastante interessante. Ele colocou uma matéria da CNN, né, falando assim, em ato com embaixadora, Maduro diz que o TSE brasileiro se incomodou com verdade sobre a eleição. Matéria da CNN. Aí o Bolsonaro publicou esta matéria da CNN e coloca a seguinte pergunta. Embaixadores? TSE? Algum inquérito como aquele contra o Elon Musk? Viva a democracia. Por que o Maduro não está no inquérito junto com o Elon Musk? Poderia ser colocado. Não é uma bela pergunta que o Bolsonaro fez no X ontem? Olha, o que vai ocorrer. Já se sabe o que vai ocorrer. Ponto 1. A justificativa que o Lula deu para apoiar o Maduro, ou obrigando o Maduro a reconhecer a eleição da oposição caso ele perdesse, era de que, se isso não acontecesse, iam aumentar as sanções internacionais. E isso quem ia sofrer era o povo venezuelano. Tem um dado que o Lula não falou, que é o mais importante para dizer, eles estão se lixando para isso. Sabe por qual razão? Você lembra quando eu citei a questão geoestratégica russa e a questão geopolítica e geoeconômica chinesa? O Maduro não precisa se preocupar com sanções, porque ele vai continuar recebendo recursos para, de alguma maneira, garantir a sobrevivência daqueles grupos que lhe apoiam. Quais são os grupos mais importantes para ele? Forças Armadas e os milicianos e os funcionários públicos. Ele garante isso daí. A Força Armada vai para a rua para bater em todo mundo, os funcionários públicos garantem o seu salário e os milicianos garantem a integridade do regime.
Então ele está se lixando, porque dinheiro vai cair. Isso? Quem sustenta isso? Porque ele já conseguiu assim, acabar com todas as empresas públicas que se tinha, né? Você tem alguma coisa ali da PDVSA, mesmo assim, hoje é um cenário devastador. Quem a China põe dinheiro. A China, Brasil... A China põe dinheiro, porque a China tem campos de petróleo, ela faz exploração. Teve uma época, na época do Hugo Chávez, por exemplo, quando ele queria bater no fornecimento de comida importada da Colômbia. Quase 80% da comida venezuelana era importada da Colômbia. Sabe o que o Hugo Chávez fazia? Ele fazia grandes festivais, botava geladeiras com iogurte, chamava o povo pobre para receber e dizia aqui, eis aqui o iogurte bolivariano, quem estava fornecendo, isso veio direto da China. Ué, mas não parece o arroz o arroz do João? É o arroz do João! É a mesma lógica. Agora, Magnato, já teve um impacto muito importante na economia da Venezuela hoje com esse resultado. Quer saber qual é? Por favor. Disparou mais de 1000% o consumo de chá de camomila. Sério isso? É isso aí.